E aí, pessoal, a paz do Senhor, como todos estão aí? O que vocês estão fazendo aí? Agora são 2h08. Atrasei um pouco para variar, mas sejam bem-vindos, vocês, homens, mulheres, quem for entrando aí, seja muito bem-vindo. E se você já leu o título, você já tem noção do que Deus deseja falar conosco nesta tarde. E eu tenho certeza de que Ele falará aquilo que Ele quer falar e não aquilo que eu quero, aquilo que o Senhor deseja falar e não aquilo que eu desejo falar. Existe uma diferença muito grande entre aquilo que nós queremos falar e aquilo que Deus quer que a gente fale. É por isso que em tantos momentos eu acabo demorando tanto para fazer uma live, porque às vezes pode ser que eu esteja querendo falar aquilo que eu quero e não aquilo que o Espírito Santo quer que eu fale. Então por isso às vezes também eu acabo demorando tanto para estar aqui. Mas sejam bem-vindos. Boa tarde. A Tamara diz que tá limpando a casa. Rapaz, oi amiga Gislaine. Que saudade, amiga. Que é? A Joyce, Carol, Arlete, Gisela, Dai Montes, Priscila Ferreira, Tamara Amorim, que tá limpando a casa. Oi Arlete, oi, tudo bem? O que mais vocês estão fazendo aí, gente? Tô tomando um chazinho aqui na minha xícara. Olha que linda, olha ela. Ó, tem meu nome. Só que ela fica quente, ó. Se você colocar água quente, ela fica quente. É linda! A caneca mais linda que eu tenho é essa daqui. Amo, amo. Olha aí, ó. Já viu? Linda. Gente, vou esperar um pouquinho a mais aí. Quem já leu o título aí tem noção do que nós vamos falar hoje? Quem tá chegando aí agora? A paz do Senhor a todos vocês. Quem tem noção do que nós vamos falar sobre hoje? Qual foi o título que eu coloquei aí? Por que esperamos tanto das pessoas? Quero tentar fazer hoje uma comparação entre o que pensam de nós, ou até mesmo o que nós pensamos, né? E o que Deus pensa sobre nós. E para fazer essa comparação, quero falar para vocês um pouquinho sobre a vida dos apóstolos lá no livro de Atos, que é o livro que eu tô lendo nesse momento, e especialmente a vida de Estevão, né? Que foi um homem muito usado por Deus, teve uma breve vida, sofreu muito, e a gente vê que não somente ele, mas muitos homens e mulheres de Deus sofreram tremendamente ao pregarem a palavra do Senhor. Você prega a palavra do Senhor? Bota aí nos comentários pra eu ver. Você costuma fazer aquilo que Deus manda você fazer? Onde você está falando de Jesus para as pessoas? Ou você tem se calado nesse período de dificuldade? Será que você está mais calado agora, impedido de falar sobre Jesus por conta dessa pandemia? Ou será que ainda assim você tem pregado o evangelho? Seja nas suas redes sociais, na sua família, na sua casa, né? Com seus amigos, seja pelo WhatsApp, seja onde for. No supermercado, né? Porque eu mesma não deixei de ir ao supermercado, padaria, farmácia, né? Não dá pra gente deixar de ir nesses lugares, né, gente? Então, onde você está indo? Você está pregando o evangelho? Está fazendo o que Jesus deseja que você faça? Quando a gente começa a ler o livro de Atos, a gente vê que a igreja primitiva, aquela igreja que se iniciou ali com os apóstolos, após a morte e ressurreição de Jesus, após a subida de Jesus aos céus, né? Depois disso tudo, depois que Jesus passou aquele tempo com os discípulos, depois daquele período em que Jesus esteve com eles ali e provou para todos eles, até para os que não acreditavam, que ele havia sim ressuscitado, conforme disse que faria, e já cabe uma observação importante aqui. Jesus cumpre aquilo que diz que vai fazer. Viu? Nós seres humanos, né, nós somos terríveis, a gente pode não cumprir aquilo que diz, né? Às vezes eu digo, eu vou começar às 2h, vocês viram aí, né? Eu falei, vou começar, primeiro eu coloquei 1h30, depois eu troquei para as 2 por conta do almoço, enfim.
Quem tá fazendo aí almoço no meio dessa hora? Bota aí. Ah, tá. Deixa eu até virar os comentários aqui, gente. Olha só, Tonha da Lua. Eu tava vendo os comentários só aqui no outro celular. Então, botei as 2, né? Aí eu comecei que horas? 2:08. Então, assim, eu posso errar. Eu posso não cumprir o horário que disse que cumpriria. Eu posso não fazer conforme eu disse que faria. Entretanto, Deus não. Deus não. Se Ele diz pra você que vai fazer, pode descansar, porque Ele vai fazer. Se Ele diz pra você que vai ser de determinada maneira, o homem pode dizer o que quiser pra você, mas vai ser do jeito de Deus e não do jeito do homem, né? Isso também nos faz acreditar e entender que, como diz em Jeremias 29:11, Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que você deseja, que você espera, né? Então, pode ter certeza de que o que Deus fala que vai fazer, Ele faz. Oi, Patrícia. Oi, Jaque. Oi, Raquel. Sejam bem-vindos aí. Oi, Ellen Camargo. Deixa eu ver mais quem aqui. Simone, Juscelia, Joyce, Gisela, Jaci Vieira, Deise Leite, Michele Tinoco, Débora Cristina Mota, Thaisane, Carol Magalhães, Raquel Cronenbold. Falei certo, Raquel? Juscelia Cavalcante, de Anápolis, Goiás. Amém! Então vamos lá, pessoa. Agora que é 14 horas? Não, Ah, é? Sério? Então eu comecei na hora... Ah, lembrei! Menina! Sabe o que aconteceu? Oi, amiga! Nelma do céu, tô pra mandar cookies pra você faz uma vida e não consigo. Mas não me esqueci de você. Viu, amiga? Angelita. Gente, sabe o que tá acontecendo? Eu coloco o meu celular, isso que eu tô falando aqui com vocês, com 20 minutos pra frente, 20 minutos adiantado. Olha como a pessoa é na vida. Eu não quero errar o horário, eu adianto 20 minutos. Nesse outro aparelho aqui, que é o aparelho dos cookies, né? Eu esqueci que eu também tinha adiantado aqui. Então, realmente, eu comecei até mais cedo. Olha aí, gente, me enganei e consegui começar no horário certo. Isso é uma bênção. A paz, William, Marisa. Vamos lá, gente. Então, amém. Vamos começar lendo aqui. A gente vai ler algumas partes. A gente vai ficar entre o capítulo 5, 6 e 7 de Atos, tá? 5, 6 e 7 de Atos, só isso. Acho que na última live que eu fiz aqui com vocês, Joyce, Daniela, Renata, Paz, na última live que eu fiz com vocês aqui, eu falei sobre o apóstolo Paulo um pouco, não foi? E como eu continuo no livro de Atos, eu vou falar então aquilo que Deus tem falado comigo, e Ele tem falado agora sobre Estevão. Então vamos lá, Marcondes, amém, vamos lá. Pessoal, Atos capítulo 5, a partir do verso 17. Atos capítulo 5, a partir do verso 17, diz o quê? Os apóstolos, eles estavam ali, a igreja primitiva, vamos marcar que tá começando agora, tá, gente? Ó, após 8 minutos e 39, estamos começando oficialmente neste momento, amém? Os apóstolos, eles estavam sendo impedidos de pregarem o evangelho. E não pense que nós estamos muito diferente do tempo de hoje, né? Porque hoje nós também estamos sendo impedidos de fazer muitas coisas. Tem países aí em que o evangelho não pode ser pregado, as pessoas são perseguidas. Aqui no Brasil, nós temos uma liberdade que creio eu que ela esteja um pouco com os dias contados. Tô profetizando coisa ruim? Não tô, mas tô falando da realidade. Eu acredito que vai chegar um momento em que nós vamos ser mais impedidos ainda de pregar o evangelho. Acredito que nós vamos chegar em um momento em que a gente vai ter que, não vai ter oportunidade de pregar, mas a gente vai ter que ser, né? Porque tá chegando um tempo em que Jesus volta, tá chegando esse tempo. Então, agora é mais do que necessário, Denise, Débora, Paz, que a gente seja o evangelho de Cristo, né, Simone? Que a gente seja esse evangelho, né, Rejane? Que a gente não somente fale, porque falar até papagaio fala. Então a gente tá no momento agora em que Deus espera o que de nós? Deseja o que? Na realidade, Deus não espera nada de nós, né? Mas porque Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos, sabe que nós somos pecadores, que precisamos da glória dele, mas também somos santos em Jesus. Então, a partir do momento que nós conhecemos Jesus, passamos a ter uma vida diferente.
Então ele nos usa como embaixadores desse evangelho de Cristo, como aqueles que anunciam a mensagem de Cristo. Mas ainda que nós não possamos falar essa mensagem com a nossa boca, que nós sejamos essa mensagem aos que não leem a Bíblia. Então é chegado esse tempo. O povo da igreja primitiva, exatamente, Marcondes, tem países em que a pessoa não pode assumir que é cristão porque ela é perseguida e impedida de pregar. E os apóstolos, eles estavam pregando o evangelho de Cristo, mas estavam ali com muitas dificuldades. Paz, Ana Paula. Por quê? A igreja primitiva estava crescendo, né? Ela estava se firmando. Os apóstolos se uniram, eles pregavam o evangelho, eles se dividiram depois, cada um foi para uma parte. A gente vê que lá para o capítulo 8 de Atos vem Paulo, o apóstolo Paulo, que era Saulo ainda, que passa a ser apóstolo também, passa a pregar o evangelho de Cristo também. Então a igreja foi crescendo ainda mais, de maneira que cada apóstolo foi para um determinado local, uns com dois, né? E iam caminhando ali, a igreja ia crescendo cada dia mais. Só que eles começaram a viver impedimentos. Por quê? Porque o inimigo não quer que a gente pregue a palavra, o inimigo não quer que vidas se convertam, o inimigo não quer que você conheça Jesus, né? Então tudo que ele puder fazer para colocar impedimento para que você não viva a verdade que é Jesus, ele vai botar. Eu tô conseguindo fazer uma live por semana. Uma só por semana. E olhe lá, gente, sério. Teve uma semana que eu não consegui. Nessa semana eu tô conseguindo só hoje, na sexta. Semana passada eu consegui, retrasada não. Uma live. Eu tenho dificuldade de fazer uma live. Por quê? O inimigo não quer que eu faça. Ele não quer que eu fale de Jesus. Então tudo quanto é tipo de impedimento que ele puder colocar, ele vai colocar. Tô aqui falando com vocês agora, o vizinho de cima tá com reforma, o de baixo também. Então é martelo em cima, martelo embaixo, entende? Nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter impedimentos, mas nada vai nos parar, né? Nós somos imparáveis. Eu ouvi essa palavra ontem e vou usar aqui para falar conosco agora. Deus quer que nós sejamos imparáveis, e é verdade. Que a gente não se deixe abater por nada e nem por ninguém. E é por isso o texto dessa live de hoje, né? O título dessa live de hoje. Por que a gente ainda espera tanto das pessoas? E a gente vê que os apóstolos ali, eles recebiam muita ingratidão das pessoas. Eles recebiam pedradas das pessoas. Eles eram impedidos, eles eram presos. E aqui, no capítulo 5 de Atos, a partir do verso 17, a gente vê que eles mandaram os estudiosos, os sacerdotes, né? Os membros dos saduceus, né? Porque tinha os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios, né, marido? Tá certo? Tá me ouvindo? Não. Saduceus, tinha os saduceus, essênios, zelotes e fariseus. Perfeito. Não é isso? Então, os saduceus eram uma espécie de estudiosos da lei, que sabiam muito da lei, mas não conheciam nada do Espírito, né? E eles começaram a colocar impedimentos na vida dos discípulos, a Pai Cíntia, Ana Paula, colocaram impedimentos. O que eles fizeram? Então eles se juntaram, né? Fizeram uma espécie de motim, uma espécie de panelinha, que se tem uma coisa que eu não suporto é panelinha. E se tem uma coisa que tem dentro das igrejas é panelinha, viu? A gente precisa cortar esse mal pela raiz. Cortando esse mal pela raiz, a igreja vai ser uma verdadeira família, como Cristo quer que seja, e não panelinha, panelinha e panelinha. Embora, sim, nós tenhamos intimidade mais com algumas pessoas do que com outras, é totalmente compreensível. Mas panelinha, uma espécie de motim, uma espécie de clã, até Deus não gosta. Deus não gosta. E a gente vê que eles fizeram então um motim ali e mandaram o quê? Prender os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos estavam matando? Porque os apóstolos estavam roubando? Não. Na realidade, os apóstolos estavam sendo usados para curar, né? A gente vê aqui, se você voltar um pouquinho mais comigo, capítulo 5 ainda, no verso 15, 14 e 15, a gente lê assim, ó, Atos 5, verso 14. E um número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor. Olha, homens e mulheres acreditavam no Senhor e eram acrescentados à comunidade. Então a igreja de Cristo primitiva, ela estava crescendo. Verso 15, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, olha só, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Gente, então, olha como essa igreja estava sendo usada. Gente, na cura, na libertação, na exortação, na verdade, a igreja de Cristo estava crescendo, Miriam, cada dia mais.
A gente vê que o povo estava sedento pela palavra, o povo estava recebendo, muitos estavam crendo em Jesus, muitos estavam se voltando para Jesus e muitos estavam sendo curados. A ponto de o povo, eles levavam os doentes em macas na rua para ver se a sombra de Pedro, quando passasse, curasse. O Liana e Eide. Era como se assim, gente, era como se não. Deus usava tanto aqueles homens, tanto, Simone, aqueles homens estavam sendo tão usados por Deus, que o povo estava tão sedento por cura e querendo Jesus, que eles até levavam os homens doentes em macas, deixavam na rua, porque se Pedro passasse, a sombra dele pudesse curar, amém, né? Porque a igreja primitiva, ela era repleta dos dons do Senhor. Era uma igreja cheia dos dons do Senhor. E o que nós vemos hoje em muitas igrejas é que as pessoas acham que os dons de Deus, os dons que Deus deu à igreja, os dons do Espírito Santo que Ele concede a nós para que a igreja cresça cada dia mais, muitos acham que esses dons foram apenas para a igreja primitiva, quando na realidade esses dons são para a igreja de hoje também. Esses dons são para serem usados. Deus usa cada um de acordo com o dom e talento que Ele deu a cada um de nós. Então, a igreja estava sendo ali usada do jeito que Deus queria, na vontade de Deus, na graça de Deus. Homens eram curados, mulheres eram curadas. Então, os apóstolos estavam sendo perseguidos porque estavam matando ou roubando? Não, eles estavam sendo perseguidos porque estavam pregando o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, assim, olha que incrível isso. Você que está reclamando da vida, eu que reclamo também às vezes, nós que temos os nossos destemperos, os nossos momentos ruins, o que a gente faz direto? Ai, que vida ruim. Né? Ai, que coisa chata. Ai, aquela pessoa falou de mim, eu faço isso direto. Ai, aquela pessoa falou de mim. Ai, aquela pessoa fez isso e aquilo comigo. Aquela pessoa me maltratou. Aquela pessoa me humilhou. Aquela pessoa é maldosa. Eu penso isso direto. Mas o que Jesus vem nos ensinar com isso? Os apóstolos não estavam preocupados com mimimi. Olha que incrível, os apóstolos, eles não estavam preocupados com o que falavam deles, eles não estavam nem aí para o que pensavam ou falavam deles, eles só pregavam o evangelho de Cristo e doa a quem doer. Pense o que quiser pensar, fale o que quiser falar. Olha que incrível o que eles vêm nos ensinar. Olha que forte essa palavra que Deus vem trazer aqui para nós hoje. Olha isso, gente. Os apóstolos não estavam preocupados com o achismo de ninguém. Os apóstolos não estavam preocupados com a opinião de ninguém. Os apóstolos não queriam saber do que você achava, do que eu achava, do que o meu marido acha, do que a sua amiga acha, do que a sua família acha, do que seus amigos. Deus não quer... os apóstolos não queriam saber, porque na realidade a única opinião que importa sobre nós é a opinião de Deus. Então, Rafa, Simone, olha o que Deus vem nos ensinar aqui, Miriam. Ele vem nos ensinar que a opinião de Deus sobre nós é a única que importa. E os apóstolos estavam ali pregando o evangelho e sendo impedidos. Pregando o evangelho e sendo impedidos. E o que os saduceus fizeram? Mandaram prender os apóstolos. Verso 18, Atos 5, verso 18. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Gente, como que é uma prisão pública hoje? Horrível. Como que é o banheiro de uma prisão pública hoje? Horrível, sujo, imundo. Quantos presos ficam dentro de uma mesma cela numa prisão pública? É uma calamidade que nós vemos hoje. Antigamente não era diferente, gente. Não tinha saneamento básico. Você imagina como que era uma prisão pública naquela época? Imagina a calamidade, a tristeza que era. Como eles deveriam fazer cocô, como eles deveriam fazer xixi. Que tipo de comida eles comiam. Então, você imagina a tristeza que era você estar numa prisão pública. E eles, eu digo e repito, não estavam matando ninguém, não estavam roubando ninguém, como muitos fazem hoje. Né? Muitos fazem hoje, estão roubando, estão mentindo, estão pegando dinheiro que não é seu, estão pegando o marido que não é seu, estão pegando a esposa que não é tua, estão destruindo vidas, estão destruindo famílias. Muitos têm feito isso, os apóstolos não, eles estavam apenas pregando o evangelho de Cristo, ou seja, fazendo o que Jesus, o que Deus mandou eles fazerem. Ainda assim, eles estavam sendo perseguidos. Isso vem nos ensinar que quando nós estamos fazendo a coisa certa, aí é que nós vamos ser perseguidos. A gente tem a tendência de achar que nós só vamos ser perseguidos se nós estivermos fazendo coisas erradas. Não! Se nós estivermos fazendo certo, nós vamos ser perseguidos. E que bom, a palavra diz que bem-aventurado é aquele que é perseguido por fazer a vontade de Deus.
Então, aquilo que nós não queremos, eu não quero, tá? Tô falando por mim, logo por mim. Eu não quero sofrer, eu não quero que falem de mim, eu não quero que fofoquem, eu não quero inveja, eu não quero essas coisas perto de mim. Mas a gente tem que passar. Michele, que o Senhor Jesus te cure. Que o Senhor Jesus te toque agora e que você seja curada para a honra e glória do Senhor. Então, nós não queremos passar por isso, mas essas coisas são necessárias para o nosso próprio crescimento. Essas coisas são necessárias para que a gente cresça e evolua como seres humanos. Isso é necessário para que a gente seja melhor. Então, o que a gente vê aqui? Eu não quero que façam mal a mim. Eu não quero que falem de mim. Eu não quero. Entretanto, os apóstolos foram presos, colocados numa prisão pública, porque estavam pregando o Evangelho de Cristo. Então, se você está pregando o Evangelho de Cristo, se prepare, vem luta sim contra a tua vida. Jesus disse, Mateus 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo. Isso aqui que a gente está vendo agora é passageiro. Jesus já venceu. Ele não vai vencer, gente, quando ele voltar e vier nos buscar. Quando nós formos levados às nuvens e nos encontrarmos com o nosso Deus. Ele não vai vencer quando ele pisar na terra. Ele não vai vencer no juízo final. Ele já venceu. Ele já venceu. Ele não vai preparar essas coisas. Ele já preparou. Né? Às vezes a gente fala assim, ou alguém fala pra gente, Deus tá preparando seu casamento, Deus tá preparando seu marido. Deus já preparou, Deus já fez, já tá tudo pronto, já está tudo pronto. Deus trará pra tua vida no tempo certo, do jeito certo e no momento certo. É que o tempo não é o nosso, o tempo é o tempo de Deus. A gente tem dificuldade de entender o tempo das coisas, a demora que elas levam, por que não acontecem, ou por que não acontecem como nós queremos, por que tanto impedimento, por que, Senhor, né? Mas o tempo de Deus é perfeito. Então, Ele já fez. Já está tudo pronto e preparado por Deus, amém? E aí a gente vê aqui então que os discípulos, os apóstolos, eles foram presos e jogados numa prisão pública, né? Numa prisão pública, todavia, verso 19, todavia, durante a noite, um anjo do Senhor subiu às portas do cárcere e conduziu-os para fora e instruiu-lhes. Ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Olha que forte, um anjo do Senhor, aleluia, né? Um anjo do Senhor apareceu. Pera ainda. Aí o anjo do Senhor que apareceu tirou eles da prisão, né? Essa prisão pública tinha carcereiro? Tinha. Então tinha alguém cuidando da prisão, né? Não devia ser só um homem? Tinham homens cuidando da prisão? Tinha a cadeia que estava fechada. Devia ter cadeado, né? Devia ter cadeado. Eu não consigo abrir um cadeado, não consigo nem abrir a porta sem a chave. Imagina com cadeado, né? Entretanto, o anjo do Senhor apareceu, abriu a porta, tirou todos eles da prisão e ainda disse assim, ó. Você acha que o anjo do Senhor disse assim pra eles, ó? Deixa eu até ver se esse Senhor tá em caixa alta aqui. Um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. E esse Senhor aqui diz que é dono. A palavra Senhor significa que é dono, que é o nosso Deus, que é nosso dono. Então, o anjo do Senhor, que pra mim é o próprio Senhor, né? Manda o encarregado lá. E ele vai lá e faz assim, ó. Saiam daqui, mas não vão se esconder não. Porque, né? Ele não podia dizer, olha, vocês estavam presos, vão pegar vocês de novo, então vão se esconder, né? Vão ficar numa casinha escondido pra ninguém ver vocês. Se tranquem em casa para que ninguém veja, né? Entrem numa caverna para que ninguém veja você. Não, porque Deus não é assim. A gente é besta assim. A gente se esconde, fica com medo do que falam, fica com medo do que pensam. A gente se preocupa demais. A gente é muito você, nós somos assim. A gente se preocupa demais, espera demais das pessoas. Não, Jesus não. Jesus é prático. Jesus é prático demais, ele é objetivo demais. Ele vira pra eles, ó, saíram aqui da prisão. Agora vão lá e se apresentem no templo às multidões, tá? E anunciem o evangelho de Cristo. Ou seja, Jesus não está preocupado com o que pensam. Jesus não está preocupado se não aceitam ele. Jesus não está preocupado se falam mal dele. Você imagina Deus se preocupando com o que falam dele? Quando você vê uma pessoa dizendo que é ateu, eu não creio em Jesus, a gente fica brigando na internet com a pessoa que não gosta de Jesus, que fala mal. Pra que você acha que Deus precisa de defensor? Deus não precisa de defensor, ele é quem ele é, sem precisar da opinião de ninguém. Olha que forte. O único que é Jesus, ele é o único eu sou. A gente não precisa, ele não precisa da nossa opinião, ele não precisa da nossa aprovação. E isso vem nos ensinar que nós não devemos precisar da aprovação de seu ninguém para fazer o que Deus mandou a gente fazer.
Olha que forte isso. O anjo do Senhor tira eles da prisão e faz assim: agora vão lá e anunciem o evangelho às multidões, tá? Anunciem a palavra de salvação. Ou seja, não parem. É o povo de Deus, é a igreja de Cristo imparável, né? Vai lá e prega o evangelho. Ou seja, ninguém vai me calar. Não tem um louvor daquela Fabiana Anastácio, que morreu agora há pouco tempo? E que diz assim: ninguém vai me calar, te adorarei, está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei, está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Oi, quem vai parar você? Ninguém vai te parar, te adorarei, Senhor. A inveja não vai parar. O impedimento não vai parar. A palavra contrária não vai parar. A pessoa que fala mal de você não vai te parar. Nada vai parar. Então a gente vê que o Senhor, olha, liberta os teus filhos, ainda manda eles irem lá pregarem a palavra. Agora você imagina a cara daquele povo quando viu que eles foram soltos, né? Eles chegaram na prisão e eles viram que os guardas viram que eles não estavam na prisão, eles não estavam mais presos. Então eles disseram: olha, a gente chegou, a gente encontrou o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas quando a gente abriu, nós não encontramos ninguém lá dentro. Olha que forte isso. Aí, olha o que diz no verso 25, Atos 5, 25. Nesse momento chegou alguém com a notícia: eis que os homens que recolhestes à prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Olha isso. Ei, aqueles homens que vocês prenderam, eles não estão aqui? E eles estão lá no pátio pregando a palavra. Ou seja, imparáveis. É isso que Deus quer que a gente seja. É assim que Ele quer que nós sejamos, imparáveis. Vai lá e faz o que eu mandei fazer. Pouco importa o que pensem. Ah, eu vou fazer tal coisa. Pouco importa o que pensem. Assim que começou essa pandemia toda, eu fiquei um pouco preocupada, porque a gente tem que ser prudente. E eu nunca fui imprudente nessa quarentena. Sempre tentei ser prudente, de máscara quando eu preciso sair, sendo prudente. Só que algumas pessoas, elas começaram a me deixar num cerco, como se eu fosse impedida de fazer o que eu preciso fazer por conta do que elas pensavam. Eu me deixei entrar nessa situação. Então, o Senhor foi me ensinando, conforme os dias iam passando, que a opinião dele é que importa sobre mim, e não é a opinião do outro. As pessoas, elas vão demonstrar a opinião delas. As pessoas, elas vão falar o que elas pensam. As pessoas, elas vão tentar te manipular. As pessoas, elas vão tentar te prender. As pessoas, elas vão tentar te enganar, te ludibriar. Algumas vão ser usadas pelo diabo, porque o diabo usa mesmo aqueles que não conhecem Jesus. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Só que quanto mais a gente conhece de Jesus, mais a identidade dele a gente passa a ter em nós. E a gente vê que esses homens, eles não estavam ligando para o que os saduceus pensavam. Eles não estavam ligando para o que os fariseus pensavam. Eles não estavam ligando para o que os estudiosos pensavam. Eles não estavam ligando para o que o povo achava que sabia, né? Porque tem muita gente achando que sabe de alguma coisa quando na realidade não sabe de nada. Então, eles não estavam se preocupando com isso. Eles estavam vivendo a vida deles e fazendo o que Deus mandou eles fazerem. Doa a quem doer. Agora, olha no verso 28, Atos 5, verso 28. Olha o que eles disseram quando eles chegaram lá no pátio, né? E eles encontraram os apóstolos lá pregando de novo o evangelho, pregando a palavra. Eles estavam presos, saíram da prisão. O Senhor soltou eles da prisão e eles foram para o pátio pregar. Aí eles chegam lá e dizem assim: a gente não ordenou expressamente que vocês não pregassem nesse nome? Ou seja, eu não mandei que você se calasse, eu não mandei você fechar a boca, eu não mandei vocês não falarem sobre esse Jesus, eu não mandei vocês não pregarem esse evangelho. O que vocês estão fazendo aqui, né? Aí o que Pedro respondeu? Pedro e os demais apóstolos afirmaram, verso 29, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois
as autoridades humanas. Gente, isso é ter personalidade. Olha aqui, meu filho, eu vou obedecer a Deus em primeiro lugar. Se você quiser pensar o que você quiser pensar, você pense. Problema teu. Eu vou obedecer ao meu pai, eu vou fazer o que o meu pai quer que eu faça e pouco me importa o que você pensa. Ah, para, bicho. Quando você lê uma coisa dessas, você fala assim, é o quê? Olha o que Jesus espera de nós. Ele não quer que a gente seja irresponsável, ele não quer que a gente seja imprudente, ele não quer que a gente seja rebelde, mas ele quer que a gente tenha a personalidade dele em nós. Ele quer que a gente entenda que ele nos deu essa identidade e é pra gente usar a identidade que ele nos deu. Não é pra você ser quem a sua mãe é, não é pra você ser quem a sua irmã é, não é pra você ser quem seu pai é, não é pra você ser quem seu marido é. Até dentro de um casamento, aqui ó, tem eu e meu marido, nós temos um ministério, mas existe a minha vida com Deus, existe a vida dele com Deus, embora nós dois sejamos um, existe a minha vida com Deus e a vida dele com Deus. Existe a minha busca com Deus e a busca dele com Deus. Existe a forma como Deus quer usá-lo, existe a forma como Deus quer me usar. E não pense você que Deus usa só o homem. Não seja machista a esse ponto. E muitas mulheres são mais do que os homens até, inclusive, tá? A gente fala muito de machismo, mas tem mulher que é mais machista que homem. Tem mulher que só fala que é feminista, que defende as mulheres, mas na primeira oportunidade que tem, desce o sarrafo nas mulheres. Então, que tipo de feminismo é esse que você tem? Que defende as mulheres, que fala que as mulheres precisam de defesa, mas na primeira oportunidade que tem, numa situação entre um homem e uma mulher, de quem você vai falar mal? Da mulher, né? Então a gente precisa vigiar muito no que a gente fala e saber quem Deus nos fez para ser. Por isso o propósito da nossa vida é tão importante. Saber por que Deus nos chamou. Saber pra que ele nos chamou, saber por que nós estamos aqui. Eu não tô aqui pra ser igual ao meu marido não tá aqui pra ser igual a mim. Nós estamos aqui, um casal que é um só, né? Nós dois somos um só, mas Deus tem a forma particular dele de falar comigo e a forma particular dele de falar com meu marido. E é necessário que você entenda isso pra que pra que a gente pare de se comparar. Nossa, mas a fulana canta tão bem, né? Aquela Fabiana Anastácio que morreu de Covid. Gente, que voz abençoada era aquela mulher tinha. Uma voz do céu. Bota depois no YouTube aí. Ela canta nessa música que eu cantei aqui agora, Te Adorarei, acho que é o nome dela. Gente, que voz linda que aquela mulher tinha. Ela cantava, estremecia. Assim como outras e outros aí que cantam que você fala, Jesus. Gente, um cara que eu gosto demais, meu Deus. Cleiton Queiroz, já ouviu falar dele? Bota no YouTube depois. O cara é cego e toca melhor do que muita gente que vê. Gente, que unção que existe na vida daquele homem. Ele prega, ele canta, ele toca e é cego. Já viu? Gente, procura Cleiton Queiroz. Eu amo aquele homem de longe, eu amo. Então, Deus derramou o dom sobre a vida dele. Deus quer usá-lo daquela forma. Você não precisa ser usado da mesma forma. Né? Não é isso que Deus tem pra você. A vida do outro não é o que Deus tem pra você. A vida do outro é do outro. A vida que Deus tem pra você é pra você. Então busque em Deus a forma como Ele quer te usar. Não é porque eu prego que você vai pregar. Não é porque você canta que eu vou cantar. Não, gente, nós precisamos entender onde Deus quer nos usar. Não é porque eu tô fazendo uma live que você tem que fazer. Não é porque eu gosto de cozinhar que você vai cozinhar. E não é porque você cozinha que eu não posso cozinhar. A gente precisa ter entendimento do plano de Deus na nossa vida para que a gente pare de querer ser melhor do que os outros. A gente pare de ficar nessa competição em que a gente quer dizer, eu sou melhor, eu faço melhor. No fundo, quando a gente quer dizer que é melhor do que o outro, é porque a gente não se acha melhor do que ninguém. É porque a gente é tão inseguro que precisa dizer pro outro que nós somos bons em algumas coisas. A linha, pra mim, é muito tênue entre você saber que você é bom em algo e você afirmar que é bom em algo. Saber que é bom em algo é necessário para que você tenha até personalidade, para que você saiba quem você é. É importante saber quem você é e a gente até se assusta com pessoas que são muito seguras. Mas você precisa ficar o tempo todo falando eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, é porque na realidade você não se acha bom. É porque na realidade você é inseguro. Então, quando a gente tem a personalidade da gente firmada em Cristo, nós sabemos quem somos. E esses caras aqui, eles sabiam quem eles eram. Esses caras sabiam por que eles estavam aqui. Olha o que Pedro e os apóstolos responderam para eles. Olha, vocês nos prenderam? Prenderam, mas veio Deus e nos soltou. Agora aguenta, né? Eles querem dizer assim, agora aguenta, neguinho. Jesus nos soltou, agora estamos aqui pregando o evangelho e não vamos parar de pregar, né? É aquela coisa assim, no inimigo, às vezes ele vai usar pessoas para trazerem medo para você.
Ele vai usar situações em que você vai temer. E o medo não vem de Deus, gente. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus não quer que a gente morra de medo de nada. Ele quer que a gente descanse e confie nele. Ele não quer que você tema nada nem ninguém. E às vezes o inimigo vai permitir situações, vai criar situações assim, para que você se sinta com tanto medo e temor, a ponto de você nem se mover, a ponto de você ficar entupido e calado. Agora você vê esses homens assim, impedidos, sendo presos, massacrados. Gente, falar mal deles era fichinha. Fala mal de mim, viu? A rodo. E falam mal de você também, né? É o mundo em que nós vivemos. A gente se preocupa com isso. Agora, eles aqui falavam mal, apedrejavam. Gente, falar mal deles era fichinha. Prenderam. Faziam tudo que podiam. Eles não se calavam. Eles não se calavam. Então não se cale quando Deus mandar você falar. E não se preocupe com o que o outro vai pensar. Problema dele. Olha o que Deus vem falar. Gente, é pra mim. É pra mim primeiramente. É pra mim primeiramente. E depois pra você. Se Deus falar contigo, amém. Glória a Deus por isso. É a palavra dele que fala, não sou eu. Mas olha que forte isso. Olha, primeiro, né? É necessário primeiro que a gente obedeça a Deus. Depois, a gente obedece às autoridades humanas, tá ok? Tá ok? Então quer dizer, olha, nós vamos aqui pregar, fazer o que Deus mandou, tá? Você quer prender a gente de novo? Pode prender, não tem problema. Depois Deus vai nos soltar de novo, a gente vai pregar de novo. Porque parar é que eu não vou. Agora o que a gente faz diante de uma situação? Eu também não prego mais. Eu já fiz isso. Também não vou fazer mais vídeos. Não vou fazer mais vídeos, não vou mais falar de Jesus, não vou, porque é muito difícil, né? Difícil é, meu amigo. Agora, se você parar, aí é que o diabo nada de braçada na sua vida. Não é pra parar. Não é pra parar. Não tem aquele louvor lá de largar a rede lá, não tem? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eles não paravam. E a gente também não deve parar. Agora vai comigo então. Nós continuamos em Atos no capítulo 5. Não é isso aí? Agora vai comigo, Atos capítulo 5, verso 34. Olha o que diz aqui. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, ou seja, era um cara instruído, era um cara sábio, era um cara inteligente, era um cara que conhecia de tudo, que sabia falar, né? Glória a Deus e aleluia. Aí o que ele diz aqui, ó? Ele levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento, e ele disse o seguinte, olha, gente, caros israelitas, verso 35. Considerai com toda cautela o que estáis para decidir a fazer com estes homens. Por quê? Os apóstolos estavam ali de novo, eles tinham sido presos, foram soltos, estavam pregando o evangelho de novo, então eles estavam ali para decidir o que eles iam fazer com aqueles homens. Olha que coisa terrível, gente. A gente não quer passar pelo que eles passaram, a gente não passa pelo que eles passaram. Eles estavam pregando o evangelho de Cristo, eles não estavam roubando, eles não estavam matando, mas foram presos. Além de terem sido presos, eles estavam ali de volta, diante de todos eles, sendo julgados por eles. Ou seja, homens julgando homens, né? E eles ali tendo que aguentar, tendo que ouvir o que eles tinham para falar e terem que ficar calados ainda, né? Olha só, olha os impedimentos. Ainda assim, eles não paravam. Ainda assim, eles não paravam. Aí Gamaliel disse o quê? Olha, eu vou logo pro verso 38. Ele diz assim: contudo, neste caso, ele citou exemplos de homens que tinham se levantado e que o ministério não era de Deus e tinham fracassado, né? E aí no verso 38 ele diz assim: contudo, neste caso vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz. Quais homens? Os apóstolos, né? Então Gamaliel dizendo, olha, deixe esses homens em paz, deixem eles seguirem o caminho deles. Pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Ou seja, se esses apóstolos, se esses homens vêm de Deus, eles estão tendo um ministério que é do homem, né? Se o propósito deles vem deles mesmos, se isso é o que eles querem fazer, eles vão perecer. Vai chegar um momento em que eles vão parar. Entretanto, verso 39, se todavia proceder de Deus, ou seja, se o propósito deles vier de Deus, não
conseguireis jamais impedi-los, né? Pois vos achareis em guerra contra Deus. Olha que forte. Então, se o propósito deles vem deles mesmos, eles podem perecer, né? Então deixa que, né, a própria vida cuida deles. Agora, se esse propósito deles vier da parte de Deus, é melhor que vocês deixem eles em paz. Porque se vocês guerrearem contra esses homens, vocês vão estar guerreando contra o próprio Deus. Olha que forte. Não foi o que Deus disse quando... Não foi o que Jesus disse ao apóstolo Paulo, que era Saulo ainda, quando eles se encontraram? Ele disse assim, Saulo, Saulo, isso mais pra frente, capítulo 8 aqui de Atos, né? Ele disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Porque me persegues. Ou seja, Saulo não estava perseguindo os homens, Paulo estava perseguindo o próprio Deus. Ou seja, quando te perseguem, perseguem o próprio Deus. Quando guerreiam contra você, guerreiam contra o próprio Deus. Quando fazem mal para você, fazem mal para o próprio Deus. E é Ele mesmo quem julgará e quem fará justiça na sua vida. Então você não precisa fazer justiça, não. Você não precisa falar o que aquela pessoa fez, não. Você não precisa falar quem é aquela pessoa, não. Você não precisa pagar o mal com o mal? Não. Você só precisa descansar em Deus e deixar que Ele seja o Deus da sua vida. E Gamaliel, muito sábio, disse corretamente, olha, se o propósito desses homens vem de homens mesmo, então eles vão parar. Vai chegar um momento que eles vão parar, mas se vem de Deus é melhor que vocês deixem eles em paz, hein? Porque se vocês estão guerreando contra eles, estão guerreando contra o próprio Deus. Se guerreiam contra você, meu amigo, guerreiam contra o próprio Deus. Descansa. Deus é a melhor resposta para sua vida, viu? Aí aqui, verso 40. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então, eles mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Ainda concordando com Gamaliel, eles mandaram chamar os apóstolos e coça neles. Então, assim, aqueles homens sofriam muito, gente, por estarem pregando o evangelho de Cristo. E a gente não quer viver isso, não. A gente só quer pregar o oba-oba, a gente só quer profecia, a gente só quer que tudo vai ser maravilhoso, a gente só quer que Deus vai me dar um carro, vai me dar uma casa, Deus vai salvar meu casamento, amém. Deus quer nos abençoar, Deus quer fazer coisas maravilhosas, mas e as aflições? A gente não quer passar por elas, a gente não passa um décimo do que esses homens passavam aqui, um décimo do que eles passavam. E aí o que diz aqui? Eles foram açoitados, depois exigiram-lhes que não mais falassem o nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Ou seja, bateram neles e ainda falaram assim, e a gente volta a dizer, não é mais pra vocês pregarem o nome de Jesus, tá? Tô mandando, é pra vocês ficarem calados, e não é pra vocês ficarem abrindo a boca por aí. Olha o incrível, olha o próximo verso, o que diz? 41. Os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes, felizes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Deus. Ah, gente, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Gente, eu não faria isso. Eu não faria isso, você não faria isso. Entretanto, olha isso, foram presos, aí foram libertos. Aí voltaram a pregar como Jesus mandou, como Deus mandou. Aí foram pegos de novo e estavam ali os homens para julgá-los. E aí tomaram uma coça, foram açoitados, apanharam, sofreram. Depois de tudo isso, o que eles estavam? Felizes. Felizes porque eles tinham sido humilhados por conta do nome de Jesus. Ou seja, se eu tô apanhando porque eu tô pregando Jesus, então amém, glória a Deus, a minha recompensa vem do Senhor. Se eu tô apanhando porque eu tô pregando o evangelho de Cristo, então amém, Jesus é o Deus da minha vida. Gente, olha que forte isso. A gente não vive isso. A gente não aguenta viver isso. A gente sofre, a gente chora e a gente não quer viver isso. Isso é muito forte. Verso 42. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e de ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Ou seja, eles pararam por conta disso? Não. Eles deixaram de pregar por conta disso? Não. Eles deixaram de gravar vídeos por conta disso? Não. Eles deixaram de falar de Jesus na internet por conta das palavras contrárias? Não. Eles deixaram de falar de Jesus porque falavam mal deles? Não. Eles deixaram de pregar o evangelho porque eram presos e açoitados? Não. Isso vem nos ensinar o quê? Pregue o evangelho com a sua vida. Pouco importa se concordam ou não concordam, se querem ou não querem que você fale. Pregue o evangelho, mas tenha prudência, claro.
né? Tem pessoas que não querem ouvir, é importante você saber. Tem pessoas que você tem que sacudir a poeira dos seus pés e parar de ser bocó de mola. Tem sim. Tem gente que te faz de besta porque você é crente. A gente tem que ter muita inteligência. Tem gente que se aproveita do fato de você ter que perdoar e faz tudo o que quer com você com a desculpa de que você tem que perdoar, já que você é crente, você tem que perdoar. E se você não perdoar, você não é crente. Perdoe sim, mas cuidado com essa história de dar a cara a tapa de novo desnecessariamente. Cuidado com essa história de confiar de novo naquela pessoa que já te deu várias provas de que você não pode confiar nela. A gente tem que ser bom e não bobo. Bobo é diferente. Jesus nunca quis que nós fôssemos bobos. A gente tem que ser muito pelo contrário, muito inteligente, insistente também, persistente, porque olha o que esses homens viveram aqui, né? Agora, então, olha o que diz aqui, capítulo 6 de Atos, 6, a partir do verso 8. Capítulo 6 de Atos, a partir do verso 8. Glória a Deus, hein, gente? Vamos ver o tempo aqui. Vamos lá. Atos, capítulo 6, verso 8. O que diz aqui agora? Agora entra em cena um novo homem aqui, que também pregava o evangelho, que também fazia o que Jesus queria que ele fizesse, que estava ali cumprindo o propósito dele, a vida dele estava em Jesus e ele estava ali para fazer o que Jesus queria que ele fizesse. Atos 6, verso 8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Ou seja, Estevão estava ali também sendo usado para curar, para sarar, para libertar, pregava o evangelho, era preso, era impedido, era açoitado, continuava pregando o evangelho. Tentavam pará-lo, ele continuava pregando o evangelho. Ele era impedido e continuava pregando o evangelho. Ele estava ali na igreja primitiva, junto com os outros apóstolos, fazendo a vontade de Deus e passava assim por muitas lutas e por muitas aflições. Mas ele era um homem que realizava prodígios e sinais milagrosos, ou seja, muitos foram curados porque Deus o usou, muitos foram sarados porque Deus o usou na cura daquelas pessoas. Verso 9. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Ou seja, eles eram rebatidos a todo momento. Hoje em dia, nós também temos isso. Se você posta na internet que você gosta da cor azul, vai surgir a Sociedade Protetora da Cor Amarela dizendo que você está sendo preconceituosa porque diz que só gosta de azul e não gosta de amarelo. Se você posta na internet que você não quer ter um gato, que você quer ter um cachorro, vai surgir a Sociedade Protetora dos Gatos dizendo que você está abusando dos gatos, que você está maltratando os gatos, simplesmente porque você disse que não quer ter um gato, né? Se você disse, olha, eu quero uma panela roxa na minha casa, e você posta a panela roxa, vai surgir a Sociedade Protetora das Panelas Vermelhas dizendo que você é preconceituosa porque quer ter uma panela roxa e não vermelha. Então, assim, a gente tá num momento em que tudo se critica. Todo mundo tem o que falar de tudo, todo mundo tem o que questionar de tudo. E a gente vive num mundo que caminha para um colapso mesmo, né? Porque Jesus está prestes a voltar mesmo, viu? Não duvida disso, não. Jesus está voltando para vir nos buscar. E Estevão e os apóstolos passavam por isso também. Então, se eles estavam pregando Jesus, eles iam ser questionados, criticados, apontados, presos, como todos eles foram aqui. E a gente está lendo aqui, se você ler o livro de Atos, você vai ver o quanto esses homens sofreram. E, claro, surgiram homens e começavam a discutir com eles o tempo todo. E surgiram homens que começaram a discutir com Estevão. Verso 10. Contudo, eles discutiam com Estevão. Contudo, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Ou seja, Estevão era sábio, Estevão era perspicaz, Estevão era prudente, Estevão era usado por Deus. Então os homens queriam contender com ele, os homens queriam discutir com ele, mas não conseguiam lidar com o tamanho da sabedoria que aquele homem tinha. Um beijo, minha amiga Rose, Raíssa. Eles não conseguiam impedir a sabedoria daquele homem, porque Estevão era muito usado por Deus, era muito sábio, era muito prudente. Eu imagino um homem que eu queria ter perto de mim, era Estevão, porque pensa num menino que demonstra uma sabedoria sem fim, né? Uma prudência, um jeito dócil de falar, um jeito manso e humilde de falar, que a gente às vezes não tem. É lindo quando você vê a história de Estevão.
E não podiam resistir à sabedoria dele, né? E o Espírito de Deus estava sobre a vida de Estevão. Por isso, quando ele falava, não era ele quem falava, mas era o próprio Espírito Santo quem falava. Olha que forte isso. Verso 11. Sendo assim, esses homens, eles tentavam brigar com Estevão, tentavam ludibriá-lo, tentavam inventar histórias, tentavam fazer tudo que podiam, tentavam discutir com ele, mas não conseguiam alcançar a sabedoria e a inteligência que Deus havia dado a ele, né? Porque eu creio que a inteligência cognitiva, muitas pessoas têm. E, assim, não são tantas na realidade. Acho que a grande maioria das pessoas não tem um QI alto, né? A grande maioria tem um QI na média. E algumas pessoas têm um QI muito acima. São pessoas muito, muito inteligentes. E essa inteligência em que a pessoa sabe falar sobre tudo, a pessoa sabe desenvolver qualquer tipo de assunto, a pessoa entende de coisas que a gente não entende, a pessoa sabe a fundo sobre assuntos que as pessoas normais não sabem. Isso é admirável, uma inteligência admirável. Mas tem também a inteligência espiritual, e essa inteligência espiritual quem nos dá é Deus. Né? Então você pode ter a maior inteligência cognitiva da sua vida, mas se você não tiver a inteligência espiritual, você não vai discernir o que vem de Deus e o que não vem. Você não vai discernir quem é de Deus e quem não é. Você não vai discernir quem é seu amigo e quem não é. Então a gente também precisa dessa inteligência espiritual e da inteligência emocional para poder viver. E hoje em dia se fala bastante sobre a inteligência emocional. E ela é, pra mim, tão essencial quanto a inteligência cognitiva. E a inteligência que Deus nos dá, ela é uma inteligência diferente das demais. E a gente vê que Estevão, ele não tinha somente essa boa oratória. Estevão não tinha somente essa capacidade de argumentar. Estevão não tinha somente uma inteligência humana. Ele tinha uma inteligência espiritual. Ele tinha uma sabedoria que vinha de Deus. E essa sabedoria nós podemos pedir a Deus. E eu peço a Deus que me dê mais sabedoria do que outras coisas. Eu peço. Porque sabedoria é algo raro no mundo. A mulher precisa de sabedoria no casamento, na família, com os filhos. Em tudo, gente. Nós precisamos de sabedoria. E Estevão era esse homem sábio. E olha que forte isso, verso 11. Atos 6, verso 11. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Ou seja, esses homens tentaram brigar com Estevão, tentaram discutir com ele, mas não conseguiram lidar com a sabedoria dele. Não conseguindo lidar com a sabedoria dele, o que eles fizeram? Eles subornaram outros homens e esses outros homens caluniaram, começaram a inventar mentiras sobre Estevão. E quais eram as mentiras? Olha só, nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Ou seja, Estevão, que pregava o evangelho de Cristo, eles começaram a caluniá-lo, dizendo que ele falava contra Moisés e Deus. Ou seja, ele pregava sobre Moisés, ele pregava sobre Abraão, ele pregava sobre José. Mas aí começaram a inventar que Estevão, ele estava pregando contra o povo de Deus, que Estevão estava pregando contra o próprio Deus. Por quê? Porque a única forma que eles encontraram de tentarem parar Estevão era inventando essas calúnias contra ele. Ainda assim não pararam. Ainda assim não pararam. Verso 12. Com isso, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, conduziram-no à presença do Sinédrio. Ou seja, prenderam Estevão porque ele estava matando, roubando. Mais uma vez eu digo, não. Prenderam Estevão porque a única forma que eles encontraram foi inventando calúnias contra a vida dele. Inventando que ele falava contra Deus, inventando que ele falava contra Moisés. Foi essa a única forma que eles encontraram de prender a Estevão. E aí, verso 13. Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra esse santo lugar e contra a lei. Não parece um tanto com o que Jesus viveu? Né? Jesus dizia que era o Filho de Deus. E eles, os estudiosos da lei, né? Os mestres da lei, os líderes religiosos, o que eles fizeram? Blasfêmia! Ele diz que é o Filho de Deus, ele diz que vai destruir esse templo e construí-lo em 3 dias, não tem como isso acontecer, seu incrédulo, seu mentiroso, né?
faziam isso também com Estevão. Então, se nós amamos Jesus e queremos servir a Jesus, nós temos que entender que vamos sim enfrentar lutas e vamos sim enfrentar desilusões, frustrações. Entretanto, devemos continuar, permanecer em Cristo, porque o propósito dele vai se cumprir na nossa vida. E o propósito de Deus se cumpriu na vida de Estevão. Aqui que estavam falando sobre ele, que Estevão estava pregando blasfêmias, que Estevão estava pregando contra Jesus, contra Deus e contra Moisés. Verso 14. Porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá esse lugar e mudará as tradições que Moisés nos alegou. Ou seja, eles viviam na lei e acreditavam na lei, eram religiosos. Religioso vive na lei, religioso tem que fazer tudo quadradinho, certinho, né? Religioso vai se preocupar mais com a roupa do que com o coração. Religioso vai se preocupar mais com o cabelo do que com o coração. Religioso vai se preocupar mais com a cor da sua unha do que com o seu coração. Religioso vai se preocupar mais com a cor do seu batom do que com o seu coração, né? Eram homens que se preocupavam com coisas que Deus não quer saber. Deus quer o nosso coração sincero com ele. E aí eles fizeram o quê? Não, esse Estevão aí, porque Estevão pregava a liberdade, né? Cristo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Jesus ensinava a liberdade a eles: sejam livres, preguem o evangelho, doa quem doer. Aí eles: não, isso é um absurdo. Ele prega contra Moisés. Ele não aprova, ele não segue a lei, ele não segue as normas, ele não segue o que deve seguir. Mas Estevão estava pregando o próprio, o verdadeiro evangelho de Cristo, a graça. Estevão pregava a graça. Jesus veio para a graça, ele nos trouxe essa graça maravilhosa. E todos faziam o quê? Que absurdo, ele prega contra Moisés, ele prega contra Deus, vamos matá-lo. Verso 15. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que o seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Gente! Eu não consigo imaginar como deve ser. Sabe, um rosto alvo, assim, branco. Branco no sentido de, não cor de pele, tá, gente? Mas assim, em que você vê uma paz tão grande que você não tem explicação. Sabe quando você olha pro rosto de uma pessoa, que aquela pessoa tá com raiva, já viu? Ou aquela pessoa que finge que não tá com raiva? Sabia que o nosso rosto fala, né? Não sei se vocês sabem, mas o nosso rosto fala. Quando nós falamos, nós demonstramos coisas, né? Às vezes você quer fingir que gosta de uma pessoa, ou que gosta de um presente que ganhou, mas seu rosto tá dizendo o contrário, né? Já aconteceu de você ganhar um presente de alguém que você não gosta, e aí você tem que dizer: que maravilha, obrigada, mas você não gostou? Acontece, né? Então o nosso rosto fala. Entretanto, o rosto dele só demonstrava paz. O rosto de Estevão só demonstrava paz e tranquilidade. Olha que forte isso. No meio de prestes a ser apedrejado, prestes a morrer, Estevão estava com o rosto como o rosto de um anjo, né? Sendo perseguido, afrontado, falando mal dele, falando que ele falava coisas que ele não estava falando, distorcendo o que ele estava falando. Você não vê Estevão preocupado. Você não vê Estevão desesperado, como eu fico, como você fica, como nós ficamos às vezes. Você não vê Estevão arrancando os cabelos. Você não vê Estevão correndo no meio da rua. Meu Deus, o que será de mim? Não. Ele estava calmo e tranquilo, demonstrando a certeza de alguém que sabe quem é em Jesus. E é esse o ponto crucial dessa live de hoje. Estevão sabia quem ele era em Jesus, independentemente do que falavam dele, independentemente do que planejavam para ele, independentemente de apedrejá-lo, independentemente do que queriam fazer ou fizeram com ele. Ele sabia quem ele era em Jesus e ele não estava preocupado com o que estavam pensando sobre ele, porque Estevão sabia exatamente o que Deus pensava sobre ele. Olha que forte. Gálatas 1, vamos lá, Gálatas 1. Gálatas 1:7, cadê? Gálatas 1:7 não, Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Eita! Deus já falou tanto comigo nesse texto. Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olha que forte. Você está trabalhando para Deus? Você é servo de Deus ou é servo dos homens? Porque se você for servo dos homens, meu amigo, você tá lascado. Vai tentar agradar, vai tentar deixar a pessoa feliz e não vai dar certo. Vai sofrer, vão falar mal de você, vão fazer inferno da tua vida e você não vai ter paz. Agora, se você vive para Jesus, você vive como Estevão. Olha isso.
O rosto tranquilo de quem sabe quem é em Jesus, de quem conhece o Pai que tem. Ai, gente, que forte isso. Isso é maravilhoso. O cara tinha identidade, o cara sabia quem era. Você sabe quem você é em Jesus? Ou o que sua mãe falou de você é mais importante. Ou o que seu pai falou de você é mais importante, te define. Ou o que seus filhos falavam de você é o que te define. O que aquela pessoa falou de você é o que te define. O que seu ex-namorado falou de você é o que te define. O que a sua ex-namorada falou de você é o que te define. Ou o que Deus pensa de você que realmente é importante. Né? E a gente vê que Estevão sabia exatamente quem ele era e qual era o propósito que ele deveria cumprir. E aí, depois disso a gente vê que Estevão, depois leia o capítulo 7 de Atos. Estevão teve, né, um espaço ali para poder falar. E ele começou a dar um depoimento. E quando Estevão começou a dar o depoimento, os sumos sacerdotes perguntaram-se para ele, né? Essas acusações contra ti são verdadeiras, né? Tentando dizer que eles eram justos, né? Inventavam e ainda queriam dizer que são justos, né? Como quem diz assim, vamos dar um tempinho para ver se ele consegue se defender, sendo que na realidade eles já sabiam o que queriam fazer. Né? E aí, Estevão começou a falar. Quando Estevão começou a falar, ele começou a pregar sobre a igreja de Cristo, sobre o princípio de todas as coisas. E ele fala de Abraão, quando Abraão foi morar em Harã, quando o pai de Abraão morreu, quando Abraão teve o filho, né? Ele ainda não tinha nenhum filho, depois Deus cumpriu a promessa que tinha feito a ele. Aí ele fala dos patriarcas, ele fala de José que foi vendido pelos irmãos, ele fala de Moisés, ele fala da igreja de Cristo, ele fala do princípio de todas as coisas. Ele dá uma aula, gente. Esse capítulo 7 aqui de Atos é uma aula sobre o propósito de Jesus na vida da gente. É muito forte. Leia o capítulo 7 inteiro, é um capítulo muito grande. E aí ele fala sobre tudo que estava acontecendo, tudo que já havia acontecido, tudo que Deus já tinha feito. Aí, depois de tudo que ele fala, né, ele dá uma aula sobre quem é Deus, ele dá uma aula sobre Deus desde o princípio, né? Desde o princípio de todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas, até aquele momento em que ele estava vivendo. Entretanto, no verso 54, todo mundo ouviu o que Estevão estava falando. E ele, eu imagino, que deva ter falado com uma autoridade, com uma sabedoria, que todo mundo ficou besta ouvindo. Todo mundo ficou pasmo, prestando atenção no que ele falava. Verso 54. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Né? Tinham raiva do que Estevão falava. Por quê? Porque Estevão falava a verdade. Quando nós falamos a verdade, nós vamos ser apontados. Quando nós falamos a realidade, as pessoas vão nos olhar torto, as pessoas vão criticar, as pessoas vão questionar. E Estevão estava ali, pregando a verdade e sendo criticado e julgado pelos outros. Contudo, olha só, mais uma vez, você não vê o cara ficar com medo. Você não vê Estevão pensando em desistir. Você não vê Estevão olhando para trás. Você não vê Estevão falando, olha... vou concordar com vocês, me deixem ir embora. Você não vê Estevão morrendo de temor por aqueles homens, não. Estevão com coragem, cheio do Espírito Santo de Deus, ele ergueu os olhos em direção ao céu. Olha só como o Espírito Santo estava ali confortando, fortalecendo, consolando a Estevão. E esse homem estava ali sendo realmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele ergueu os olhos, Estevão ergueu os olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Gente, que cena maravilhosa! Todos estavam ali prontos para matá-lo, todos estavam ali apontando o dedo, todos estavam ali dizendo que ele ia morrer, todos estavam buscando uma forma de matá-lo. Entretanto, mesmo no meio da torcida contrária, você tem torcida contrária na sua vida? Eu tenho um monte de torcida contrária na minha vida. Você começa a fazer uma coisa, você vê os olhos de inveja das pessoas, você vê a cara de torcida contrária, você vê a cara de gol contra das pessoas, porque você está sendo feliz, está dando certo com alguma coisa. Entretanto, Estevão estava ali pleno do Espírito Santo. Ou seja, pouco me importa o que você pensa, pouco me importa a sua inveja, pouco me importa o que você fala, pouco me importa o que você faz. Eu creio no meu Deus, confio no meu Deus, descanso no meu Deus e sei que vai dar tudo certo. Que fé é essa que Estevão tinha, que vem nos ensinar, gente? Que fé maravilhosa é essa que ele tinha? E ele exclamou assim, olhando para o céu, ele viu a glória de Deus, né? Ele viu Jesus em pé, à direita de Deus. Que cena maravilhosa e forte. E ele exclamou assim,
Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E os homens assim pra ele: o que esse doido tá falando, né? Quem não tem o conhecimento de quem é Jesus, né? Embora eu creia que aqueles homens não conseguissem suportar a sabedoria de Estevão, porque eles olhassem para a sabedoria de Estevão e não tivessem o que fazer, eles não tinham resposta para aquilo que Estevão falava. Tanto é que a resposta deles foi a agressão, porque eles não conseguiam falar com Estevão à altura da sabedoria dele. Eles não conseguiam dialogar com Estevão à altura da sabedoria de Estevão. Por quê? Porque eles não tinham capacidade nem cognitiva, nem emocional e nem espiritual para aquilo. Então a resposta deles era a agressão. Então, a forma deles, embora eu creia que eles sabiam que não tinham a altura psicológica para falarem com Estevão, eles também estavam com raiva, porque estavam sendo usados pelo diabo ali. Estavam com os dentes ali, ó, rangendo os dentes, tentando destruir, porque é assim que o inimigo faz. 1 Pedro 5, 8, 7, 8, diz que o inimigo anda ao derredor, rugindo, bramando, buscando a quem possa tragar. Então, estavam ali, rangendo os dentes, querendo destruir Estevão. Então, eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele. E arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. Então, Estevão recebeu muitas pedradas na cabeça, no corpo, e ele foi morto por aqueles homens. E as testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Né? Saulo, que estava ali vendo a morte de Estevão e também estava aprovando a morte de Estevão. Entretanto, a gente vê que Estevão cumpriu o propósito que ele tinha nessa vida. Estevão fez aquilo que Deus mandou ele fazer, não se importando com as circunstâncias, não se importando com o que pensavam dele, não se importando com o que eu acho, não se importando com nada nem com ninguém. Simplesmente fazendo o que Deus mandou ele fazer. E se a gente for aqui em Jeremias capítulo 17, Jeremias 17, vai comigo, Jeremias 17, verso 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja fé está no Senhor. Olha que forte. Você imagina Estevão dependendo dos homens? Você imagina Estevão esperando que os homens tivessem misericórdia dele? Você imagina Estevão olhando para as pessoas com cara de cachorro sem dono, pedindo que elas tivessem misericórdia? Você imagina Estevão chorando e dizendo: me amem, me aceitem, gostem de mim? Não, a gente não imagina Estevão assim. A gente imagina Estevão com o rosto como de um anjo, olhando para o céu, vendo a glória de Deus e dizendo: eis que eu vejo Jesus à direita de Deus. Você imagina Estevão com autoridade dizendo aquilo: eis que eu vejo a glória de Deus. E todos aqueles homens com raiva, com ira, se voltaram contra ele, o apedrejaram e deixaram ainda as roupas dele ali aos pés de Saulo. É incrível, gente, como a gente está sempre esperando que as pessoas façam por nós aquilo que elas não vão fazer. É incrível como a gente está sempre esperando que as pessoas nos aprovem. A gente está sempre esperando que os grupinhos nos aprovem, que as pessoas nos amem, quando na realidade o que Deus vem nos ensinar é que nós precisamos depender somente da aprovação dele. Gálatas 1:10. Por acaso você é servo de homens ou servo de Deus? Se nós formos servos de homens, nós vamos ser manipulados, nós vamos ser afrontados, nós vamos ser machucados, nós vamos ser questionados, nós não vamos ter respostas. Mas se nós somos servos de Deus, nós vamos ter a resposta de Deus em nós. Nas situações difíceis, o próprio Deus vai colocar as respostas certas na nossa boca. Nas situações adversas, o próprio Deus vai falar por nós. Nas perseguições, nós vamos ser mais do que vencedores. Nas frustrações, nós vamos ser mais do que vencedores. Nas lutas, nós vamos ser mais do que vencedores. Olha que forte isso. Nós temos que viver para Deus. A nossa confiança precisa estar depositada em Deus. Porque se nós esperarmos de homens, nós não vamos ter aquilo que nós queremos.
Se nós esperarmos misericórdia das pessoas, nós não vamos ter. Entretanto, nós precisamos ser misericordiosos com os outros. Olha como é o verdadeiro evangelho de Cristo. É você dar aquilo que você não recebe. É você abençoar quem não te abençoa. É você honrar quem não te honrou. É você perdoar quem não te pediu perdão. É você falar bem de quem fala mal de você. Olha que forte isso. É você amar os seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem. Isso é muito difícil, gente. Mas em Jesus nós podemos. Em Jesus nós conseguimos sim. É você estar no meio de um apedrejamento, né? Como estava Estevão. E você olhar para quem? Para Jesus e não para o apedrejamento. É você olhar para onde? Para o céu e não para a torcida contrária. Olha que forte isso. Estevão estava rodeado de cobras. Estevão estava rodeado de cobras peçonhentas, de escorpiões. Ainda assim, Estevão não olhou para as dificuldades, ele olhou para Deus, ele olhou para o Pai, porque ele sabia de onde viria a misericórdia que ele precisava. Ele sabia de onde viria o amor que ele precisava, não dos homens que não têm nada a nos oferecerem, mas de Deus que promete e cumpre. De Deus, que é Deus que coloca a palavra dele em prática, não é apenas um Deus que diz, mas ele faz. Olha que verdadeiro isso. Não deposite sua esperança nos homens, eles vão te frustrar. Eu vou te frustrar, você vai me frustrar. Não espere das pessoas mais do que elas podem te dar. Cada um te dá somente aquilo que tem. Tem coisas que as pessoas não vão poder te dar. Esses dias meu marido fez uma live e falou que ele desce aqui no prédio, no elevador, e dá bom dia para as pessoas. Tem muitas pessoas que não respondem. E é verdade. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu fiquei horrorizada com o comércio, com os atendentes péssimos que tem por aqui. Sério, tem muito atendente ruim aqui. Gente que você chega no comércio, a pessoa não sabe dar bom dia, não sabe dar boa tarde. E eu percebia todo mundo acostumado com esse meio. Todo mundo muito tranquilo. Por quê? Porque nasceram aqui, é comum, né? Assim como eu era acostumada lá em Brasília, as pessoas aqui acostumadas com o comércio daqui. Mas, gente, a gente não tem que se acostumar com coisas horríveis assim. A gente tem que começar a fazer diferente, porque é incrível, gente, como as pessoas agem no mundo como se tudo fosse normal. Ou então todo mundo fala mal de todo mundo, depois abraça e diz que é amigo, chama pra conversar, pra comer, abraça, eu te amo e tarará, enquanto fala pelas costas. Eu comecei a ficar horrorizada com isso. Só que nós é que precisamos fazer a diferença. Se a gente espera do outro, a gente vai sofrer as consequências. Se a gente acha que o outro vai poder nos dar, a gente vai ficar frustrado porque o outro não tem o que nos dar. Se você espera que a pessoa tenha consideração por você, ela não vai ter, gente, você vai sofrer. Então a gente precisa parar de esperar das pessoas o que elas não podem nos dar. A gente precisa começar a olhar para Deus, a esperar de Deus e a fazer. Vai ter coisas que você vai fazer que você nem quer fazer, mas faça, porque a sua recompensa não vem dos homens, vem do Senhor. Você não faz para os homens, você faz para o Senhor. Então assim, tem situações em que você vai se frustrar mesmo. Mas o seu consolo e conforto vem do Senhor. O consolo de Estevão veio do Senhor. O conforto de Estevão veio do Senhor e não dos homens. Os homens não tinham nada para dar para ele, ele sabia disso. Sabia tanto que ele nem olhava para os homens, ele olhava para Deus. Então hoje, comece a olhar para Deus. Comece a olhar para o alto, comece a receber o conforto dele, a palavra dele sobre você. Comece a receber Jesus no seu coração. Comece a esperar dele, não dos homens. Você vê que os apóstolos eram presos, eram açoitados, eram perseguidos. Ainda assim eles não paravam. Tentam te parar? Todos tentam nos parar. É sempre assim. Nós é que precisamos ir na contramão do mundo. Nós não estamos na direção certa, entre aspas, do mundo. Nós estamos na contramão. Nós nadamos contra a corrente. Nós estamos indo contra todo um fluxo e um sistema. Então, gente, nós somos os inconformados. Romanos 12:2. Os inconformados com este século, né? Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que possais então provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vai comigo. 1 Coríntios 15, 9. Depois de Atos já vem Coríntios, tá? Vem Romanos, depois Coríntios. 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Diz assim: ora, se a nossa esperança
se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Ou seja, se o nosso pensamento está somente nessa vida, se o seu pensamento está somente nos homens dessa terra, se os seus olhos estão olhando para os homens, se os seus olhos estão olhando para o que nós podemos fazer uns pelos outros, se os teus olhos estão nas pessoas que vão ter consideração por você, nas pessoas que vão te honrar, nas pessoas que vão te abençoar, você vai sofrer. Mas se os teus olhos estiverem em Jesus, aí você vai viver uma vida transformadora. Aí você vai receber de Jesus, você vai ter em Jesus, você vai viver para Jesus. Gálatas 2:20 diz isso. Assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a fé que eu vivo agora, eu a vivo na fé que eu tenho no Filho de Deus, Jesus. Então, se a nossa fé estiver em homens, nós vamos nos frustrar. Se a nossa fé estiver em Deus, nós vamos ter uma vida plena. Então, comece a olhar para Jesus, comece a esperar de Jesus, comece a crer em Jesus. E como diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo este propósito. Comece a esperar de Deus. Estevão não esperou dos homens, Estevão não recebeu nada dos homens, muito pelo contrário. Dos homens, Estevão só recebeu ingratidão. Dos homens, Estevão só recebeu pedradas. Dos homens, você só pode receber traição, mentira, fofoca, inveja. Mas de Jesus, não. Ele jamais nos decepciona. Ele jamais nos abandona. E ele é tão maravilhoso, ele é tão maravilhoso, que ele traz pessoas também especiais para a sua vida. Porque são raríssimas, você conta aqui nos dedos de uma única mão, mas Deus traz pessoas especiais para nossa vida. Deus traz amigos verdadeiros para nossa vida. Deus traz pessoas que realmente nos amam, que realmente cuidam de nós. Entretanto, elas jamais, eu jamais, você jamais vai conseguir dar ao outro aquilo que somente Deus nos dá. Então, essa oração de hoje é para que a gente passe a ter a identidade da gente firmada em Jesus. Os apóstolos, eles não esperavam uns dos outros, embora eles vivessem ali em família, mas eles esperavam de Cristo, eles confiavam em Cristo, eles aguentavam o baque porque Cristo estava com eles aguentavam as tramóias, as afrontas, porque eles sabiam que existia algo, que existe algo, uma alegria que está proposta, existe uma alegria preparada para você, existe uma coroa preparada para aqueles que não desistem. Então, não é somente agora. Não seja esse miserável ou esta miserável que só pensa nessa vida de agora. Existe uma vida eterna com Deus. Existe uma vida plena em Cristo. Existe uma nova rua, uma nova cidade, ruas de ouro, muros de diamante. Existe uma nova vida em Jesus. Essa verdade está somente em Jesus, não está no homem. Eu vou te frustrar, você vai me frustrar, Jesus jamais nos frustrará. Então, confia em Jesus, deposita a tua esperança nele, coloca os teus olhos em Jesus, como os apóstolos colocaram, como Estevão colocou, né? Que os teus olhos não estejam em mim, eu vou errar, eu vou me atrasar, eu vou me enganar. Deus não, Deus jamais se engana, Deus jamais se esquece. Eu posso me esquecer de você, Deus jamais se esqueceu de você. Pode a mãe ou o pai se esquecerem de um filho, entretanto Deus jamais se esquecerá de você. Pode ser que você se sinta abandonada nesse exato momento, mas Deus é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Como diz no Salmo 121, não dorme o guarda de Israel. Aquele que te guarda nunca dorme. E a minha oração nesse momento, para a gente terminar, é para que o seu coração esteja em Jesus. E não nas coisas do mundo, e não no que as pessoas acham ou fazem. Que o seu coração esteja voltado para a glória de Deus, né? Que você possa olhar para o céu e ter essa experiência de olhar e ver a glória de Deus como Estevão teve. Que você possa viver essa experiência de mesmo preso e impedido, continuar adorando o Senhor. Que a gente possa viver essa experiência de mesmo aqueles homens que foram ali presos e ficaram impedidos de pregarem o Evangelho. Que isso não nos deixe amedrontados, que isso não te paralise. Essa é a minha oração hoje. Que nada te paralise, que ninguém te paralise, que nenhum medo te paralise.
Que você seja guiado pelo Espírito Santo, que você seja direcionado pelo Espírito Santo, que você não tenha medo, que você não fique com receio, que você não fique magoado e fique paralisado. Não! Mas que você olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada pelos teus filhos que aqui estão e aqueles que ainda virão. Senhor, venha trazer identidade a todos nós. Traga a tua identidade de maneira que nós saibamos quem somos em Cristo. De maneira que nós saibamos por que estamos aqui, para que estamos aqui, qual é o teu propósito na nossa vida. Qual é o teu desejo na nossa vida. Por que o Senhor nos chamou, por que o Senhor nos separou para esta obra. Que a gente consiga receber instruções do Senhor e cumpri-las. Que a gente consiga olhar para o alto e ver a tua glória. Que os nossos olhos não estejam aqui somente na horizontal quando se trata de críticas e apontamentos, mas que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. Que a gente consiga amar as pessoas, que a gente consiga respeitar aquelas que pensam diferente de nós, que a gente não precise brigar ou guerrear com ninguém por conta de pensamentos diferentes, mas que a gente seja servo do Senhor e não dos homens. Que nós não sejamos escravizados pelo que pensam de nós, ou mesmo pelo que nós pensamos. Que nós não sejamos escravizados pelos nossos achismos, ou pelos achismos dos outros, mas que nós sejamos baseados, firmados, e que a gente permaneça naquilo que o Senhor pensa sobre nós. Que a gente não espere dos homens, ou mesmo de nós mesmos. Tem pessoas que se frustram até consigo mesmas, porque esperam tanto de si, esperam tanta perfeição onde não existe. Quantas pessoas sofrem com perfeccionismo, quantas pessoas sofrem porque acham que tudo tem que ser perfeito, quando na realidade ninguém é perfeito e nada é perfeito, somente Deus é perfeito. Quantos de nós lutamos com essa perfeição e queremos ser perfeitos e nos frustramos, e queremos que os outros não errem conosco e nos frustramos, mas que a gente aprenda a ter misericórdia, que a gente aprenda a ter misericórdia não somente do outro, mas de nós mesmos também, que a gente aprenda a se respeitar. Tem situações que nós não precisamos enfrentar, nós não precisamos enfrentar somente para mostrar que nós somos crentes. Tem situações que a gente não precisa fazer para mostrar que é crente, a gente precisa saber quem é em Jesus. Eu não preciso provar para você que sou crente, você não precisa provar para mim que é, né? Algumas pessoas, elas estão extremamente presas nesse pensamento que tem sobre si mesmo, porque assim, a identidade não foi firmada ainda, e é por isso que eu creio que a identidade é a primeira coisa que nós precisamos ter em Jesus, saber quem nós somos e por que somos para que somos. E por não termos essa identidade firmada em Cristo, a gente escuta o que falam sobre nós e a gente crê naquilo que falam sobre nós. Por quê? Porque falta identidade. Mas quando a gente está firmado em Jesus, meu amigo, não tem quem te pare. Imparáveis, é isso que Deus quer fazer em nós. Imparáveis, como Estevão foi, como Pedro foi, como Tiago foi, como João foi, como os homens de Deus foram. Pregando o evangelho, doa quem doer. Fazendo o que Deus mandou fazer, sem se preocupar com o que pensam. E respondendo o que Pedro e os apóstolos responderam. Olha, é necessário primeiro que eu obedeça ao meu Deus, depois vocês. Então primeiro vem Jesus, depois vem você, tá bom? Vou fazer a vontade do meu Deus. Se você não gostar, problema teu. Que Deus nos dê essa liberdade de não se preocupar com o que pensam. Essa liberdade de não ser preso ou impedido em nenhuma caixinha onde tentam nos colocar. Não fique preso em nenhuma caixinha onde tentam colocar você. Ai, não posso fazer isso porque fulano não vai gostar. Não posso fazer aquilo porque ciclano não vai gostar. Não posso fazer aquilo porque aquela pessoa vai ver. Não posso ser assim porque... Mentira, seja quem Deus te fez para ser. Se Ele disser para você mudar, você mude. Porque existem coisas que Deus trata em nós e vai continuar tratando pro resto da vida. Esse tratamento não é só agora, tá? Ah, que eu conheci Jesus, agora sou perfeito. Não, você vai continuar sendo adaptado, aperfeiçoado, transformado e transformado durante toda a sua vida. Enquanto Jesus não voltar, você vai estar sendo aperfeiçoado. Ainda que você tenha 100 anos, ainda que você tenha 100 anos, Deus vai continuar te aperfeiçoando. Mas entenda que você tem que mudar porque Deus quer que você mude. Você tem que fazer porque Deus quer que você faça. Você tem que viver aquilo porque é o plano de Deus para sua vida. Não porque você quer que as pessoas te aprovem fazendo aquilo. Não porque você quer ser o legal da galera fazendo aquilo. Não. Faça o que Deus te manda fazer. Viva o evangelho, o ministério que Ele tem na sua vida. Seja quem Deus te mandou ser, não quem eu sou.
Eu não tenho que ser quem você é. Você não tem que ser quem eu sou. Nós temos que ser quem Deus nos fez para ser. E nisso nós vamos ter a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Que Jesus abençoe sua vida. Que Jesus te encha de paz. Que Jesus te dê personalidade. A personalidade de Cristo é o que eu desejo para você hoje. A personalidade de Cristo. É dela que nós precisamos. A personalidade de Cristo. Estevão tinha essa personalidade. É por isso que ele nos ensina tanto. Ele tinha um coração manso, humilde, ele sabia ser corrigido, ele sabia ser açoitado, ele sabia ser criticado, ele sabia ser apontado, assim como os apóstolos também, que foram presos e aceitaram, né, que sofriam, mas continuavam. Que Deus nos dê essa personalidade, que Deus nos ensine isso, porque Ele ensina com amor. A gente não ensina com amor, não, a gente quer dar lição de moral nos outros. Normalmente sobre coisas que a gente mesmo não vive, né? A gente quer ensinar como fazer uma coisa que a gente não faz. A gente quer ler a palavra, né? Citar o verso que a gente não vive. Deus não, Ele tem misericórdia, Ele tem amor, né? Glória a Deus, porque essa é a verdadeira palavra que deve ser pregada. Essa é a palavra que deve ser pregada. Embora eu creia, e preguei esses dias, e quero finalizar com isso. O mês de julho começou, e aí eu postei uma artezinha sobre o mês de julho, e Deus falou muito forte comigo, que se Ele sustentou o povo no deserto durante aqueles 40 anos, Ele deu comida, deu bebida, Ele protegeu do sol, Ele protegeu do frio, Ele sustentou, Ele guardou as roupas, as sandálias, Ele direcionou, Ele abriu o mar, Ele fez água sair da rocha, né? Se Deus fez tudo isso, por que Deus não faria isso conosco no meio de uma pandemia, no meio de um deserto? Por que Deus não cuidaria de nós? Né? Eu creio muito forte, gente, muito forte. Eu conheço pessoas que estão vivendo isso, prosperidade no meio dessa pandemia. Tem pessoas que estão tendo novos empregos no meio da pandemia. Tem pessoas que estão recebendo presentes de Deus no meio da pandemia. Tem pessoas que estão recebendo revelações que nunca receberam no meio da pandemia. Então, eu continuo crendo, Raquel, amém, Solange, amém, glória a Deus. Eu continuo crendo que no meio de tudo isso, Deus pode nos abençoar grandemente. Eu continuo crendo que no meio do deserto, Jesus vem com o que nós precisamos. Então, que o Senhor traga aquilo que você está necessitando hoje. Aquilo que você tem falta hoje, aquilo que você precisa para hoje, que Deus venha trazer para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Que você possa ter essa experiência maravilhosa de receber das mãos de Deus aquilo que você precisa. E tem algo que Deus tem falado muito forte no meu coração desde que eu vim morar aqui. E é verdade. Desde que eu vim morar aqui, Jesus tem me ensinado a ser grata pelas coisas pequenas. Eu sou grata por coisas pequenas. Olha, no meu aniversário, isso aqui é básico, mas vai explicar bem o que eu tô querendo dizer. Várias pessoas mandaram mimos pra minha casa. Várias coisas chegaram aqui de presente pra mim e eu fui ficando muito feliz, porque nada foi muito grandioso, foram coisas pequenas, mas que me honraram de uma forma que fez com que eu me sentisse amada. E o que eu posso dizer pra vocês é que eu sou movida por consideração, porque eu sei que você também pode ser movido por consideração. Eu gosto, a gente gosta de reconhecimento, tá? Essa história de que eu não quero reconhecimento, eu não quero que lembrem de mim, eu não quero que me amem. Mentira, a gente quer, todo ser humano quer, mas a gente não deve se basear nisso. Né? A gente não deve esperar isso, porque a gente vai se frustrar. A gente tem que esperar do nosso Deus. E eu lembro que por esses dias aqui, teve uma amiga, olha que fofo isso aqui. Teve uma amiga que mandou essa plantinha aqui pra mim no meu aniversário. E olha que linda, ela tá enfeitando a minha mesa aqui até hoje. Olha que fofa essa plantinha. Minha amiga Patrícia, que faz bolos deliciosos. E eu amo os bolos dela. Olha que plantinha linda que ela me mandou. Gente, eu olho pra essa plantinha, eu vejo a glória de Deus na minha vida. Com uma plantinha simples como essa. Eu olho para essa plantinha e eu vejo amor, consideração. Então você entende como, embora a gente não espere dos homens e espere de Jesus, a gente se alegra quando alguém tem consideração por nós? E essa mesma amiga, por esses dias, eu tava aqui em casa, né, fazendo comida, na hora do almoço, e tava pensando, né, nossa, gente, queria tanto um morango bom, porque, sinceramente, é tão ruim. É tão difícil achar morango que preste no mercado aqui perto. Toda vez que eu vou comprar morango nesse mercado aqui perto, o morango é ruim, metade vem estragado e é caro.
Essa amiga, como ela faz bolos, ela compra de uma moça os morangos, mas morangos maravilhosos, né? E eu aqui fazendo comida na cozinha, sozinho, o Daniel tinha saído, e eu pensando nisso, nossa, como eu queria uns morangos bons agora, sabe aquele morango bonito, aquele morango grande, aquele morango bem vermelhinho. Gente, Daniel chega mais tarde, traz uma sacolinha pra mim. Quando eu abro a sacolinha, o que era na sacolinha? Uma caixinha de morango, gente. Mas não era morango, gente, era o morango. Era o morango, gente. Pelo amor de Deus. Era a coisa mais linda aquele morango. Gente, eu me emocionei. Eu me emociono sim com coisas assim. Me emociono sim. Tô ensinando pra vocês aqui que a gente não tem que esperar dos homens. Sim, nós não temos mesmo. Mas espere de Deus, porque Ele mesmo levanta pessoas que te abençoam quando você tá precisando. Ele mesmo levanta pessoas que têm consideração e amor por você quando você está precisando. Isso é lindo. Gente, isso é lindo. Jesus faz. Jesus faz. Então, assim, não fique seco, não fique frio, tá? Não seja essa pessoa sem sentimento, sem emoção. Ah, ninguém vai fazer nada por mim, também não faço nada por ninguém. Não espero nada de ninguém, não vou me frustrar, então não faço nada por ninguém. Não, não é isso que Jesus nos ensina. Não é isso que Ele nos ensina. Faça pelos outros aquilo que você gostaria que elas fizessem por você, ainda que elas não façam por você. Ame os outros, ainda que não te amem de volta. Não tem problema, você faz o que Deus manda você fazer, né? E nisso nós vamos ter paz, nisso nós vamos ter alegria, nisso nós vamos ter satisfação. Então sim, tá? Não espere dos homens, não confie nos homens, confie em Deus. Bote sua esperança em Jesus, né, Rose, Carla? Deposite sua esperança em Jesus, porque Ele faz. Raíssa, Ele faz na sua vida. Ele é maravilhoso. Ele é bom. Então, o meu pedido hoje pra você é que a sua esperança esteja em Cristo. Simone, é verdade, Ele cuida de todos os detalhes. E que esse Deus de detalhes possa estar sobre a sua vida, assim como Ele está na minha. Tá? Um dia Ele me deu um pedaço de bolo de churros, num dia em que eu estava muito triste, fui na padaria, não tinha bolo de churros e a moça veio e trouxe pra mim o bolo de churros que não tinha, e aquilo me emocionou grandemente. Por quê? Porque nos mínimos detalhes Deus cuida de nós. Se você só souber ser grato por coisas grandiosíssimas que te acontecem, você nunca vai ser feliz verdadeiramente. Porque Jesus, Ele age nas coisas simples. Ele age nas coisas pequenas. E se você não for grato pelas coisas pequenas que Deus faz pra você, você nunca vai receber coisas grandes. Porque quem não é fiel no pouco, Deus não coloca no muito. Agora, se você é fiel no pouco, aí Deus vai te colocar no muito. Continue amando, viu? Continue abençoando as pessoas. Um beijo pra todos vocês. Que Jesus abençoe. Solange, Eide, Raíssa, Juscelia, Carla Cardoso, Cíntia Cipriano, Simone Baade, Gabi Oliveira, Patrícia Ribeiro, Dori Edson e Thaís, Carla já falei, né? Tati Mauro Hilário, Rosemary Straub, esse sobrenome é muito chique, amiga, falei certo? Carla, Solange Silva, Raquel Cronenbold, falei certo seu sobrenome? Celiane Santana, Naila Pinheiro, Ellen Santana, Tati, Ellen, Eide, Ana Paula, Jaci Vieira, Juscelia. Gente, teve nomes antigos aí que eu não falei agora. Débora, mas que Deus abençoe todos vocês. Obrigada pela presença de vocês aqui. Na semana que vem vou conseguir fazer outra live em nome de Jesus. Não sei o dia certo ainda, mas fique de olho aqui no meu Facebook ou no Instagram, que eu vou fazer lá também ainda, tá? Betina, lindona, um beijo, saudade de você, viu? Saudade. Rose, falei certo? Straub, chique. Semana que vem vai ter outra live, não sei o dia, mas fique de olho no meu Face e no Instagram, tá bom? Beijo grande pra vocês, amém. Que Jesus nos guarde, amém, Marcondes. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Compartilhe aí essa live se vocês acharem que alguém precisa ouvir essa palavra. Joyce, beijo.